Bom, eu tenho uma mensagem hoje que eu preparei para vocês, que Deus começou a falar comigo no desenrolar do plano de leitura. Nós estamos aqui no plano de leitura como Igreja Caminho Santo. Se você ainda não está acompanhando o nosso plano de leitura, pega lá depois com a equipe de recepção o nosso folder e você vai acompanhando dia a dia o plano de leitura. Agora no meio do ano, se você ainda está atrasado ou se você ainda não começou, aproveita o meio do ano, porque aí eu te dou uma dica. Se você chegou na metade do ano e vai começar o plano de leitura, é só você ler o dobro, que você chega no dia 31 de dezembro junto com a gente, acompanha o plano de leitura e a gente termina o dia 31 de dezembro juntos no plano de leitura. Mas eu estava lendo essa semana e quem está no plano de leitura? O que a gente leu essa semana? A Bíblia. Ah, a galera tá ligeira, Tá, a gente leu Jó, tá? Juízes. Eu estava conversando com a Lara, né? Ela falou assim, não, porque lá em Gideão 6, saiu, não filha, é Juízes 6, que tem a história de Gideão. Mas a gente leu também lá do Novo Testamento, o que foi? Atos. E eu dei uma esticada na leitura de Atos, na verdade, e eu preparei uma mensagem em cima do livro de Atos, porque me chamou a atenção momentos em que a palavra escreve para nós, né? A Bíblia escreve, de repente. Quem já leu isso lá? De repente, aconteceu alguma coisa. De repente, aconteceu alguma coisa. E Deus faz as coisas na nossa vida de uma forma de repente. Você já parou para pensar? De repente, estamos aqui no culto da Caminho Santo, 4 meses depois, e uma igreja em formação. De repente, você estava lá na RD, o Jota estava na RD, e Deus trouxe ensinamentos para ele, que ele aplicou durante a semana. De repente, a gente está aqui e a microfonia atinge o microfone, e aí o Honda fica desesperado para ver o que está acontecendo, a Pamela já puxa o microfone para o lado. Eu não sei para que fazem isso, tem alguma... da caixa, tá bom, obrigado. Porque você já reparou quando a pessoa está com microfonia, assim, que começa a fazer aquele barulho no microfone, a pessoa que está com o microfone pega e faz assim, ó. Você já reparou nisso ou não? Eu fiquei pensando, tipo, a Pamela fez agora. Tipo, mudou alguma coisa, mas enfim. Então, de repente, as coisas acontecem e nós precisamos estar preparados para os de repentes de Deus. Porque, de repente, Ele te conecta com uma pessoa que te leva para um ponto específico do teu destino em Deus. E se você não estiver preparado, você vai ficar tipo aquela pessoa que fica, as coisas estão acontecendo e você está assim, hã? Conhece gente assim? Que, tipo, às vezes ainda está no carburador, sabe? Não pega no trânsito, tem que, Então, assim, quando Deus está fazendo alguma coisa, nós precisamos estar atentos ao que Ele está fazendo, porque, de repente, Ele pode te conectar, ou, de repente, você vai ter que lidar com uma situação inesperada. Assim como a microfonia atingiu aqui o salão e o Honda teve que fazer alguma coisa, a Pamela tentou fazer alguma coisa, e nós ficamos com esse zunido no ouvido até alguém conseguir resolver. Por que eu estou te falando isso? Porque a nossa vida, ela é uma vida que acontece coisas inesperadas. Quem já teve uma situação inesperada na vida? De repente você chega lá no teu trabalho, feliz da vida, o teu chefe te chama numa salinha e nem mais o acesso no teu e-mail você tem. Quem já passou por isso? Cara, se você trabalhou em empresa grande, né, assim, ou estruturada, meu amigo, no dia da demissão, você nem sabe, você chegou, você bota o teu dedo lá na digital, aí você fala, ué, não está acessando. Aí você bota o teu dedo de novo, não está acessando. Aí você fala, meu chefe está me chamando. E você já foi demitido e nem está sabendo. Então, de repente, você perde o emprego, mas de repente Deus abre as portas, amém? Amém. Não é verdade? E que Ele abra mais portas do que os empregos sejam demitidos. Agora, de repente você recebe uma ligação e alguém faleceu. Sabe aquele momento que você está no hospital, esperando, né? Se tem algum parente, se tem alguém, de repente o médico liga e você sente, cara, já sei o que está acontecendo. Mas também, do mesmo jeito que de repente alguém parte, de repente você pega o exame médico e você vê que os filhos estão a caminho. E aí, de repente, você tem a notícia de que não é um não, são 2. Sabe o que eu estou falando? Então. Tem gente que sabe. E se você não sabe, receba pós-casamento, só para deixar claro, né?
Só para deixar alinhado aqui o padrão. Mas que você receba a unção aí do de repente você pegar essa notícia do médico aí que você tá. Aí, ó. Aí, Verônica. Aí, Verônica. De repente eu estou aqui no meio do culto e o Arthur fala: pastor, só um minutinho que eu preciso trocar a bateria. Quem lembra disso? Mas do mesmo jeito, de repente, Deus traz a câmera e uma provisão para a gente. Então, sabe, Deus ele faz as coisas de maneira, de repente, que a gente venha estar atento e antenados, discernindo os de repentes de Deus. Porque quando Deus quer te jogar para dentro de uma missão, pode ser que Ele manda um anjo para falar com você, pode ser que Ele vai falar, você vai estar lá no teu quarto e vai vir o anjo lá, eu estou aqui para te falar assim, não temas, e aí Ele te dá a direção, legal, se for assim muito bacana, mas e se for de uma outra maneira que você vai precisar de uma sensibilidade maior, e se Deus estiver falando alguma coisa para você através de um sonho, e de repente tudo muda por conta daquele sonho, ou por conta de uma conversa, e de repente tudo muda por conta de uma conversa. Sabe, quando Deus vai fazendo as coisas na nossa vida, a gente precisa estar atentos, e eu quero orar, antes de entrar na mensagem, por espírito de sabedoria e revelação. Na palavra está escrito, espírito de sabedoria e de revelação. Então Deus, eu quero orar agora sobre a vida de cada um aqui nesse culto, sobre a vida de cada um que acompanha online também. Eu peço por um espírito de sabedoria e revelação, assim como a tua palavra fala para nós. Que o teu Espírito Santo venha trazer sobre cada um a sabedoria necessária para tomar as decisões corretas, para falar as coisas corretas, para fazer o correto, e revelação, um sentimento de sensibilidade daquilo que o Senhor está falando, fazendo, através das pessoas, circunstâncias, através das pregações, através do louvor. Eu oro agora para que Caminho Santo seja uma igreja que se mova debaixo do Teu Espírito, Senhor, Teu Espírito de sabedoria e de revelação, para a gente não passar desapercebidos por aquilo que o Senhor quer fazer, em nome de Jesus, amém. Então, compartilhando aqui, abre a tua Bíblia aí em Atos 22, Atos 22. A gente vai andar pelo livro de Atos, para entrar nesses de repentes de Deus. Atos 22, versículo 6. Quem chegou, fala aí, de repente. De repente, o pastor vai chegar também, calma aí. Aqui, ó. 22, 6. Ora, aproximando-me de Damasco, quase ao meio-dia, o que está escrito aí? De repente. Algumas traduções estão repentinamente. Quem tem repentinamente? Tá, deixa eu te explicar então, uma aula de português bem rápida aqui. Repentinamente e de repente é a mesma coisa, tá bom? Então, ora, aproximando-me de Damasco, quase ao meio-dia, me cercou uma grande luz do céu. Então, de repente, Paulo, ele está aqui contando em Atos 22, o que tinha acontecido lá em Atos 9, se você está no plano de leitura, se você conhece um pouco da história de Paulo, você vai saber que Atos 9, ele tinha a autorização para perseguir os cristãos, e naquela época, não sei se você sabe, mas os cristãos eram conhecidos como os do caminho. Era assim que eles eram conhecidos, os do caminho, né? Então, aqueles que são do caminho. E ele estava perseguindo essa galera do caminho. Não a galera do caminho santo, mas a galera do caminho, os cristãos daquela época. E em Atos 9, ele estava indo para Damasco, é o que ele está relatando aqui agora, porque ele está se defendendo agora nesse momento, depois de 13 capítulos lá para frente, ele já tinha feito a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, já tinha sido apedrejado, espancado, já tinha acontecido de tudo com ele, até terremoto ele sobreviveu, e ele está aqui agora se defendendo, e ele fala assim, eu estava
indo para Damasco, perto do meio-dia, de repente uma grande luz do céu me cercou. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem é, Senhor? Respondeu-me: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Sabe, quando eu leio essa passagem aqui dele contando o de repente dele, eu me lembro muito do de repente da conversão. Esse daqui é o primeiro de repente que eu quero falar para você hoje. O de repente da conversão, porque ele está relatando exatamente o momento em que ele estava indo para prender os cristãos, e de repente ele tem a conversão e ele vai para um outro caminho, ele passa de perseguidor a perseguido num encontro com Cristo. E você provavelmente já teve um encontro poderoso com Cristo que gerou na tua vida esse lugar de conversão. De repente você estava na balada e agora você está no culto. De repente você estava lá na rave e agora você está aqui na igreja. De repente você era uma pessoa adúltera e você cai para um lugar de arrependimento, se converte e vai para o outro caminho. Ou de repente você era uma pessoa má, maldosa com as pessoas, que de repente vai para um caminho de bondade. Eu não sei qual é o caminho que você estava caminhando, mas eu sei que o Senhor quer continuamente nos levar para um lugar de conversão das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Sabe, que a nossa vida venha a ser uma vida que de repente a gente... Sabe aquele momento eureka? Lembra sabe quando você tem tipo assim, nossa, é como se aquilo lá fosse revelado. Que nem quando você aprendeu as contas de matemática. Você não entendia, de repente, eureka, entendi. Sabe? Eu estou orando lá em casa para minha filha ter esses momentos eureka na matemática. Mas são coisas que de repente você fala assim, caramba, entendi. Ou você está lendo a Bíblia e você tem esses momentos e você fala assim, caramba, entendi. Eu não sei qual era a situação, ou melhor, qual é a situação que o Senhor quer trabalhar na tua vida, mas nós precisamos da conversão inicial, que é a nossa entrega dos caminhos ao Senhor, a nossa conversão de vida. Estávamos indo para o inferno e agora estamos indo para um lugar de vida eterna. Esse momento é importante, mas que diariamente a gente venha também nos convertermos nos de repentes de Deus quando Ele quer nos ensinar. Porque senão a gente vai ficar assim, já entreguei minha vida para Jesus, vou botar minha vida no piloto automático e sigo minha vida. Não. Deixa eu te falar, Ele quer continuamente trabalhar esse processo de conversão nas nossas vidas. A começar pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelas nossas vontades. Ele quer trabalhar na nossa alma diariamente. Ele quer metanoia. Quem já ouviu falar da palavra metanoia? Metanoia é você ser renovado nos seus pensamentos, no seu entendimento. Então, nós precisamos de metanoia em diversas áreas das nossas vidas. Por exemplo, eu preciso de metanoia na área financeira. Sendo bem franco com você. Eu preciso de metanoia na área financeira. Por quê? Porque a minha tendência é olhar para a planilha e falar assim, não fecha a conta. Quem aqui é da planilha? Não tem nada de errado. Planilha é uma benção. Principalmente para quem gosta de planilha. Deixa eu saber quem gosta de planilha aqui. Levanta a mão, só para eu pedir uma ajuda quando eu precisar. Tá bom. Porque planilha não é a minha... Glória a Deus por vocês, viu? Glória a Deus. O dia que a gente precisar fazer umas planilhas aqui mais complexas, eu já sei quem chamar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Planilha, a gente sabe quando a pessoa sabe fazer planilha ou não, só pela cor que ela pinta a planilha. Não é verdade? Quem não sabe fazer planilha, pinta de tudo quanto é cor. Pinta de vermelho, azul, roxo, amarelo, e aí põe lá no total e clica lá em verde. Tipo, não tem nada a ver. Quem sabe fazer planilha de verdade entra no degradê. Aí coloca o azul escuro, aí vem colocando um azul mais claro, um outro azulzinho, e chega lá embaixo num clarinho, você fala, que coisa linda. É harmônico. Não é verdade? Você já viu planilha colorida? Então, provavelmente é a pessoa que não sabe fazer. Enfim, voltando aqui, fecha o parênteses. Então, Deus, Ele quer trabalhar nesse processo de metanoia em várias áreas da nossa vida. Eu não sei porque que eu entrei na planilha agora. Estou tentando voltar aqui na mensagem. Porque eu preciso ter metanoia nas minhas finanças. O que isso significa? Eu olho primeiro para o Excel, eu somo tudo para ver se vai bater, se não vai bater. E, obviamente, a gente tem que ser prudente com as nossas finanças. A gente não pode ser irresponsável. Não estou falando que você tem que pegar teu cartão de crédito, passar teu cartão de crédito, depois ficar lá ajoelhado falando, Deus, agora paga minhas contas. Não tem nada a ver com isso. Mas o que eu estou falando é,
nós precisamos, ou melhor, eu preciso de uma metanoia que é, eu primeiro preciso ouvir as direções de Deus, porque eu prego para você falando assim, Deus é um Deus que vai nos dar provisão, proteção e capacitação quando a gente está em obediência à palavra dele. Eu já falei isso várias vezes, eu falo isso várias vezes. E eu preciso me lembrar disso constantemente, por exemplo, na área das finanças. Então é uma conversão, entre aspas, constantemente a verdade de Deus acerca do dinheiro, de que Ele é um Deus provedor, de que Ele é um Deus que vai abrir as portas necessárias. E eu estou falando disso porque essa semana eu estava no meio de uma conversa, e eu estava no meio de uma tomada de decisão, e enquanto eu tomava a decisão, foi interessante porque eu pensei, isso aqui vai me custar. E esse custo é um custo que não é tão barato, não é tipo, vamos comprar ali um energético, vamos colocar aqui na garrafa e vamos lá. Não, era um custo elevado. Conversei com a minha esposa falou, não, eu acho que você tem que fazer isso. E eu fiquei ainda, tá, beleza, Deus, mas fala comigo. E aí, enquanto eu estava tomando essa decisão, uma pessoa me manda uma mensagem e fala assim, Pastor César, o seu livro Campos em Chamas te rendeu direitos autorais. Segue a planilha do teu valor a receber. E eu pensei, caramba, vai ser o dinheiro exato, né? Sabe aqueles milagres que você fala assim, eu estou precisando de 10 mil reais, e de repente a pessoa fala para você, eu vou te dar aqui 10 mil reais, aquelas coisas malucas, você fala, nossa, não era tudo isso, mas aí eu olhei assim e falei, uou, é Deus me respondendo. E naquela hora eu abri a mensagem, eu tinha que receber, sei lá, 800 reais. Não é muita coisa, mas já é alguma coisa, olha que legal. Eu recebi direitos autorais. Eu achei legal assim, eu falei, caramba, cara, que legal. E o pior é que eu já tinha recebido um adiantamento dos direitos autorais, por isso que veio menos, entendeu? Eu falei, olha, eu devia ter guardado aquele adiantamento quando eu recebi. Então, que você guarde os teus recursos para os momentos certos. Mas enfim, e aí eu estava lá e eu falei, isso daqui é a resposta de Deus para mim, porque enquanto eu estou para tomar uma decisão acerca de finanças, eu recebo uma mensagem do nada, da mulher falando para mim, você tem que receber 800 reais. E eu falei, caramba, é Deus falando para mim. Eu estou contigo, eu vou prover. Na hora que eu li a mensagem, eu falei assim, é Deus falando comigo, eu vou prover. E aí eu fui para casa, e continuei pensando, e aí, sabe, às vezes, gente, a gente só tem que ser rápido em obedecer, porque se a gente pensa demais, a gente faz muita conta. Se Deus te contasse toda a história que você ia viver depois que você conhecesse Cristo, você ia tomar a decisão por Cristo logo de cara? Algumas pessoas falam, não, acho que não. Por quê? Porque Ele não te conta dos detalhes que estão por vir, porque você ainda não tem maturidade suficiente para aguentar, mas quando eles chegarem, Ele já te preparou para aquilo que você vai enfrentar. Você entende? E às vezes a gente quer saber o final da história, o todo da história, o meio do caminho, para depois a gente entrar. E Deus está falando assim, primeiro entra e eu vou estar com você no caminho. Primeiro abraça que eu vou estar com você no meio dessa história. Fica tranquilo. E foi o que eu estava vivendo nessa semana. E aí, mesmo assim, eu fui para casa e fiquei pensando, não, Deus, eu não sei, acho que é coisa da minha cabeça. Quem já pensou isso? Eu acho que é coisa da minha cabeça. Tá bom. E aí eu estava de noite indo para a RD. Eu estava indo para a RD? Não, eu estava indo para um jantar. E aí, eu recebo uma mensagem. Pastor, estava orando por você e Deus me deu essa passagem. E aí, a passagem que a pessoa deu foi a conclusão da resposta da oração que eu estava tendo, se era para ou não, para eu fazer o que eu estava pensando em fazer. Então, assim, Deus só faltou mandar o anjo lá no carro, tipo, entendeu? Só faltou isso. E aí, naquela hora que eu recebi aquela mensagem, eu falei, cara, é isso, eu tenho que abraçar esse negócio, eu tenho que abraçar esse desafio. Então, eu não sei qual é a mudança de mentalidade que você precisa, seja ela para uma conversão inicial de entregar a tua vida para o senhorio de Cristo, ou seja ela continuamente, se você já fez isso, então, se você já entregou a tua vida para Jesus, você vai precisar agora, diariamente, aprender a viver um processo de conversão das áreas da tua vida. Talvez as tuas emoções, os teus pensamentos, talvez algum pecado que você precisa abrir mão, talvez essa questão de finanças. Às vezes você é muito controlador. Quem aqui é controlador? Levanta a mão. Seja sincero. O pessoal levanta a mão mesmo, tipo... Sabe, às vezes você tem que aprender a metanoia na tua cabeça, entregar para o Senhor, para que de repente Ele faça alguma coisa e você abra a mão desse controle todo. Porque se você também só confia na tua planilha de Excel, você não serve a Deus, você serve a Mamon. Nós servimos a um Deus que é um Deus do impossível, é um Deus que abre portas, é um Deus que faz até os direitos autorais que são teus, que estavam esquecidos, chegarem até você.
Olha como é que são as coisas. Então, é importante a gente ter esses momentos de repentes de Deus. E eu estava montando essa mensagem, e Deus começou a falar comigo sobre pessoas que estão orando por parentes ou pessoas próximas, amigos que não conhecem a Jesus. Quem aqui está orando por alguém que não conhece a Jesus? Tá, você deve ter alguém, né? Eu quero orar agora com você, e você vai orar, na verdade, junto comigo, para que essas pessoas tenham aquilo que o filho pródigo teve. Que a Bíblia fala assim, ó, ele caindo em si, decidiu voltar para a casa do pai. Então a gente vai orar para que essas pessoas que você aí está orando, a gente vai orar para que elas caiam em si, ou seja, tenham uma decisão de falar assim, eu preciso mudar de vida, eu preciso de Jesus, eu preciso encontrar esse Deus, eu preciso, sabe, tipo, esses momentos de conversão genuínos foi o que aconteceu com Paulo. Ele caiu, ele ouve Cristo e um encontro com Cristo mudou a vida dele. A gente vai orar por essas vidas para que elas tenham encontros com Cristo que vão mudar a vida deles. Amém? Então, quem aí está orando por alguém, parente, amigo, vizinho, funcionário, pessoa que trabalha com você, tá, a gente vai começar a orar agora e vai interceder por essas vidas e você vai orar também. Então começa a orar agora declarando que essa vida venha cair em si. Começa a orar e chamar essa pessoa para ter um encontro com Cristo, assim como foi em Atos 9 sobre a vida de Paulo. Senhor, nós oramos agora para que essas vidas caiam em si, para que haja uma conversão sobre essas vidas. Nós oramos, intercedemos e pedimos, Deus, encontros com Cristo, assim como foi com a vida de Paulo. Em Atos 9, ele tem aquele momento em que ele encontra com Cristo, que seja assim sobre essas vidas também, que gere transformação nesses corações. Nós oramos e intercedemos para que essas vidas sejam resgatadas. Nós chamamos essas pessoas agora para dentro do teu reino, em nome de Jesus. Envia, Deus, os teus anjos ao redor dessas pessoas. Visita essas pessoas em sonhos. Encontra cada um nos lares agora onde estiver. Senhor, nós intercedemos pelos maridos que ainda não conhecem Jesus e declaramos, eles servirão junto com as suas esposas. Nós chamamos agora também as esposas que não conhecem Cristo, elas servirão, estarão juntos com os maridos nas igrejas servindo ao Senhor, nos lares servindo ao Senhor. Nós chamamos também os filhos agora, aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, que haja esse toque de filho pródigo, aquele que caiu em si e decidiu voltar para a casa do pai. Nós oramos e intercedemos por cada um, por aqueles que são familiares, amigos, por aqueles que são próximos. Nós chamamos eles para esse lugar de repente, uma conversão acontece. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se prepara, porque de repente essas pessoas vão te ligar. Para concluir o ponto 1, vocês sabem da nossa história, eu e Pamela, a gente entregou a vida para Jesus em janeiro de 2010. E em dezembro, na verdade em 2009, depois que a Lara tinha nascido, a gente tinha ligado para Wanda, que é a nossa amiga, né, aqui da família, e a gente falou, Wanda, a gente precisa de Jesus, nos leva para a igreja? E eu fico imaginando, né, que esse é o tipo de ligação que a gente quer receber. Não é verdade? Imagina, tua amiga te liga lá e fala assim, então, eu quero ir para a igreja. Me leva lá na Caminho Santo, me leva em qualquer lugar. E eu lembro, a Wanda botava a gente no carro todo domingo e a gente rodava várias igrejas. Ela era tipo um Uber gospel. E toda semana a gente ia para uma igreja. Toda semana a gente ia para um lugar. Até que a última, a mais longe de casa, que era Monte Sião, foi a que a gente ficou. E eu fico pensando assim, a gente quer que as coisas aconteçam de repente, mas a gente não está no mesmo pique que a Wanda ficou por 17 anos orando e intercedendo pela minha vida. Será que a gente tem resiliência, perseverança para continuar nesse lugar de intercessão por 17 anos, até que de repente alguém pega o telefone e te liga e fala assim, ei, estou precisando de Jesus, me leva para a igreja? Né, eu estava lendo uma frase que eu acho que é do Bill Johnson, que fala assim, demora muito... Como é? Demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente, é isso? É essa a frase? Tá bom. Então eu estava lendo uma frase do Bill Johnson que fala assim, demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. Acho que é isso, está errado essa frase, sei lá. Mas alguma coisa que quer dizer, a gente tem que aguardar os de repente de Deus. A gente tem que aguardar esses momentos que vão acontecer, que as portas se abrem, que destrava. E quando a porta abre, deixa eu te falar, entra. E às vezes a gente fica muito acuado.
Sabe? É que nem quando eu falo aqui para os músicos, eu falo assim, ó, a gente deu um microfone para vocês por 45 minutos, canta, abre a tua boca e canta, é você. Ninguém vai te atrapalhar, é você, vai lá, ministra o que está no teu coração. E às vezes a porta está abrindo, e a gente está assim, a porta abriu. Meu amigo, a porta abriu, entra. É no teu trabalho, você vai ter uma oportunidade ali que você vai sentir a janela de oportunidade de entregar uma palavra para alguém, entrega. Sabe, é a hora que você está ali no trânsito e você sente que é uma oportunidade de algo que está acontecendo, é teu pneu que fura, é o celular que acaba a bateria, é um monte de coisa, você fala assim, cara, isso aqui não é só uma coincidência, são oportunidades que Deus está começando a causar na tua família. Você já teve momentos assim? Você fala, cara, isso aqui é uma janela de oportunidade de Deus. É o que Atos 9 fala, que Paulo relata em Atos 22, e é o que Deus quer fazer nas nossas vidas, porque de repente Ele também quer te usar. De repente Ele quer fazer algo poderoso através da tua vida. E quando eu falo poderoso, não estou falando de quantidade, de milhões de pessoas. Se for milhões, glórias a Deus, mas se tiver uma vida, e essa for a tua missão, seja obediente, seja fiel. De repente você faz o que você tem que fazer. Amém? Então o primeiro de repente que me chamou a atenção nessa leitura foi o de repente da conversão. Que seja a entrega da nossa vida ao senhorio de Cristo e que seja diariamente o processo de santificação e nós nos convertendo. O segundo de repente que eu quero compartilhar com você é o de repente da submissão. Porque quando você entrega a tua vida para Cristo, Ele vai te dar uma direção específica, Ele vai te dar uma missão para você cumprir. Abre a tua Bíblia aí em Atos 2. Atos 2. Deus vai te dar uma direção clara, assim como Jesus tinha dado para os discípulos. E Atos 2 é o cumprimento da palavra de Cristo sobre a vida dos discípulos, mas está muito ligado com a submissão dos discípulos à direção de Cristo. Por quê? Porque Atos 2, se você ler aí comigo, você vai ver, ó, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E aí o que está escrito no versículo 2? De repente, veio do céu um som como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Isso aqui é o momento que a gente fala de descida do Espírito Santo, Pentecostes, né? E nós somos uma igreja pentecostal também. O J é pentecostal e nós somos uma igreja pentecostal. Nós somos uma igreja que acreditamos nos dons. Qual que é a visão da igreja? Fiel à Bíblia. Vamos lá, somos uma igreja fiel à Bíblia, que acredita e se move nos dons do Espírito Santo, para que vidas sejam salvas, curadas, libertas, restauradas, reconciliadas ao Pai por meio de Cristo. Do amor de Cristo. Por meio de Cristo, tudo bem. Nós somos uma igreja fiel à Bíblia que acredita e se move nos dons. Por que é importante isso? Porque a gente não só acredita, mas a gente também se move. E a gente vai te incentivar a você se mover nos dons. Eu preguei sobre isso, né, quando a gente fez a série dos valores do reino, quando eu falei sobre sobrenatural, falei sobre a lista dos dons. Entra na internet, se você não se lembra, pega essa mensagem. Então, Pentecostes, Atos 2, tem a ver com a descida do Espírito Santo. E não é só o Espírito Santo agora pairando sobre nós, mas é o Espírito Santo em nós e através de nós. Então, Atos 2 é um momento muito importante para a nossa crença, para a nossa fé, né? E de repente, Deus faz alguma coisa. Mas esse de repente, ele vem acompanhado de ou melhor, ele vem precedido de um momento de obediência, de submissão. Por quê? Porque Jesus tinha falado lá em Lucas 24, 49 assim: fiquem na cidade reunidos até serem revestidos de poder do alto. Então, Jesus foi claro, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, ele estava andando com os discípulos antes dele subir para os céus novamente, e aí ele vira para os discípulos e fala assim: fiquem na cidade reunidos até vocês serem revestidos de poder do alto. Ele não deu um tempo, ele não falou assim, fica aqui 27 dias. Ele não falou aqui, fica 13 dias. Ele não falou, me aguarda por 12 horas. Ele só falou assim, fiquem reunidos até serem revestidos de poder.
Quando eu começo a lembrar de umas histórias que o povo não conseguia segurar, lembra? Moisés subiu no monte, o povo não aguentou 40 dias, já fez bezerro de ouro. Esse tempo que os discípulos ficaram foi bastante tempo. Eles ficaram reunidos, e aí eu te falo, quando você tem um horário que você sabe que vai chegar a tua vez, você fica ansioso, não é verdade? A pessoa senta e fala assim, ó, você chega num restaurante e a pessoa fala assim, ó, vai demorar mais ou menos meia hora, você já fica ansioso. Fala, pô, meia hora, cara. Aí você fica olhando o relógio toda hora, aí você fica vendo as mesas, você está quase indo limpar a mesa, não é verdade? Quem faz isso no restaurante? Quando chega no restaurante, você fica de olho e fala para a mulher, olha, já saiu, me coloca lá. Quem já fez? E aí você vê que as pessoas chegaram depois de você e você fica falando aqui, mas chegou antes de mim, por que está indo? Calma, era só porque era uma mesa de 2 e você está em 8. Calma, agora o de 2 vai sentar primeiro, é assim que funciona. Enfim, então se a gente fica ansioso quando a gente já sabe o tempo que as coisas vão se encerrar, né, ou que vai chegar a nossa vez, você pega a tua senha lá no Poupa Tempo, semana passada eu fui no Poupa Tempo de Jundiaí. É, isso aí, eles estão repaginando tudo lá, está sendo bem legal, né? Repaginando não, como é que chama? Restaurando, né? Tá bem legal. E o serviço é melhor que o de São Paulo, viu? Bem melhor que o de São Paulo. Poxa, eu sei que vocês vão gostar. Isso é um elogio para a cidade, gente. Vocês estão tipo, vocês ficaram assim, ó. É porque o Poupa Tempo de São Paulo, ele te rouba tempo, entendeu? Pô, daqui foi muito... vocês não foram no de São Paulo ainda, cara. Se para vocês o de Jundiaí não tá legal, o de São Paulo eu vou te falar, você vai passar raiva lá. Mas enfim, eu fui lá no Poupa Tempo e eu tinha minha senha, e eu fiquei olhando, e eu ficava toda hora pitando lá, e eu falava, cara, não chega minha senha, e eu tô vendo, eu era a senha 40, tava lá 37, 38, e eu, vai 39, eu sei que você consegue. Sabe, a gente fica desesperado, e os discípulos estão aqui agora em obediência, sem saber o tempo, porque Jesus não falou o tempo, ele só falou, fiquem na cidade reunidos. E às vezes Deus está te dando uma palavra para a tua vida, e você está com tanta ansiedade para que essa palavra se cumpra, que você não está aguardando esse momento de ser revestido de poder do alto. De repente ele vai fazer, calma, aguarda, permaneça, persevere. Eles estavam reunidos em obediência à palavra de Cristo, e aí o de repente aconteceu. Sabe, foram muitos dias até que esse de repente acontecesse, mas nós precisamos de obediência às direções de Deus, porque em obediência nós vamos ver as promessas de Deus se cumprindo. Não é na tua força você faz Ismael. Em obediência você vai começar a ver o filho da promessa surgindo. Deus não quer que você faça um Ismael, Deus quer que você traga realmente Isaac ao mundo. Sabe? É só depois, presta atenção, só depois que Abraão entrega Isaac, é que aparece o carneiro. Isso é muito interessante, porque a gente precisa ser obediente. Qual que foi a direção de Deus para Abraão? Entrega teu filho Isaac. O filho da promessa, caramba, mas é o filho do esforço? Não, é o filho da promessa. E ele pega, ele obedece, ele vai. Imagina aquela cena, o menininho perguntando, papai, aonde está o holocausto? E o papai olhando para ele, pensando, calma. E ele fala, Deus proverá, numa confiança de que Deus ia fazer alguma coisa. Porque se Deus deu uma promessa, Ele vai cumprir a promessa. Sabe, se Ele te deu uma direção, Ele vai cumprir essa direção. Se Ele te deu uma visão para a tua vida, Ele vai te proteger no meio do caminho, porque Ele também vai proteger a visão que Ele colocou dentro de você. E aí no meio do caminho, então, eles chegam lá, eles fazem tudo o que eles tinham que fazer, Abraão amarra Isaac e tal, parará, e quando ele levanta o machado, acontece uma coisa interessante, é aí que o carneiro aparece. Então, às vezes a gente está falando assim, Deus, o Senhor está falando para eu sacrificar Isaac, mas eu só sacrifico Isaac na hora que o carneiro chegar, e Deus está falando assim, não, seja obediente, confia na minha palavra e vai até o fim, porque é lá, nesse lugar de obediência que você vai experimentar a provisão. E a gente está falando, não, só na hora que o carneiro chegar, aí eu entrego o meu Isaac. Gente, deixa eu te falar, entrega Isaac no altar, porque em obediência à palavra de Deus, Isaac volta. Eu não sei qual é o Isaac que talvez você tenha que entregar no altar do Senhor hoje, mas Deus está te chamando para um lugar de submissão, obediência à palavra dEle. Né? Não peça para Deus liberar tudo o que Ele te prometeu, enquanto você não entregou tudo o que Ele te pediu. O terceiro de repente que eu quero compartilhar com vocês, é o de repente de Atos 28. Abra aí comigo, Atos 28, versículo 6.
Atos 28, é uma outra passagem muito interessante, onde Paulo, ele é um prisioneiro, ele tinha que ir até Roma para estar diante de César, e no meio do caminho ele passa uns perrengues, na verdade ele sofre um naufrágio, ele sobrevive, ele chega numa ilha, que é a ilha de Malta, e aí, imagine, você acabou de passar um naufrágio, eu não consigo nem imaginar o que é isso, mas a pessoa passou um naufrágio, provavelmente se agarrou numa tábua de madeira para conseguir sobreviver, todos do barco foram salvos, chegaram na ilha, e aí eles chegam na ilha, cara, possivelmente emocionalmente muito abalados, não é verdade? E aí eles vão fazer uma fogueira, e aí quando Paulo vai mexer na fogueira, vem uma cobra e pica ele. Pô, já não bastasse um naufrágio, agora, pô, na hora que eu só vou me esquentar um pouquinho, vem uma cobra e me pica. E aí, cadê aqui, ó? Vamos ler desde o versículo 1. Atos 28, 1. Estando salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. Os nativos usaram conosco de muita bondade, acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos, colocou-os no fogo. Neste momento, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois embora fosse salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Sacudindo Paulo, porém, então a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe aconteceu, mudaram de opinião e diziam que ele era um deus. Ou seja, Paulo, nesse capítulo, ele está saindo de um prisioneiro, náufrago, que possivelmente tinha uma bola chamada Wilson, para uma pessoa que está fazendo uma fogueira, vai jogar o graveto, picado por uma cobra, chamado de justiça de Deus, falou assim, agora vai morrer, está vendo? Ele se livrou do mar, mas a justiça não deixa ele viver. Ele certamente é um cara ruim, ele é um cara mau, ele merece o que ele está pegando aí, essa cobra vai matar ele. E aí o cara está lá com a cobra pendurada, ele sacode a cobra no fogo, a cobra vai embora, e eles ficam esperando, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Deixa eu te falar, vai ter gente torcendo contra você, mas quando você está nos propósitos de Deus, Deus vai te proteger no meio disso tudo. Porque ele falou lá na grande comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Olha o que a grande comissão fala, sabe, você vai pegar em serpente, nesse caso foi a serpente que pegou em Paulo, mas tudo bem, é a palavra de Deus se cumprindo, porque assim, ele tinha uma missão. Paulo teve a conversão, ele estava submisso em obediência à palavra de Deus, e aí de repente vem a proteção do Senhor sobre a vida dele. Então ele sai de prisioneiro para um náufrago, para um assassino, aí ele vira um Deus, porque ele não morre por conta da cobra, e depois ele se torna um avivalista. Continua lendo esse capítulo e você vai entender. Ele ora por uma pessoa que estava com disenteria. Gente, a última vez que você pegou alguém que estava com disenteria na tua casa, você foi lá na farmácia, comprou um Floratil. Deus está falando para você, ei, ora pelas pessoas. Sabe, faz alguma coisa com aquilo que Deus está colocando na tua mão. E ele sai de prisioneiro a avivalista num capítulo. Deus quer te proteger. Porque Ele quer proteger os propósitos que Ele tem através da tua vida. Ele vai te dar livramento, não tenha medo, só seja obediente e faça o que Ele te pediu. Porque é nesse lugar de obediência que você experimenta a proteção de Deus. E quando eu leio esse capítulo 28, sabe, Paulo, ele já tinha passado por muita coisa. Imagine o que era você receber um chamado de Deus lá em Atos 9. Atos 9,15, Ananias fala assim, Deus fala para Ananias,
vai e ora. Vocês lembram que em Atos 9, quando ele cai com o rosto em terra, ele fica cego, e aí Deus fala com Ananias, para Ananias ir falar com ele. Ananias fica com medo porque ele era o perseguidor dos cristãos, e ele fica com medo, mas Deus fala assim, vai, porque ele para mim é um vaso escolhido para pregar o evangelho para reis, gentios e gregos. E ele estava lá, depois de 19 capítulos, preso. Mas se você for ver todas as, preso, náufrago, né, picado por uma cobra, sendo julgado pelas pessoas e por aí vai. Sabe, Paulo, quando a gente começa a ver a vida dele, a gente começa a ver que os encontros verdadeiros com Deus não tiram de nós as verdades que Deus depositou sobre as nossas vidas. Ou melhor, desculpa, os encontros verdadeiros com Deus depositam em nós verdades que vão nos sustentar ao longo do caminho, enquanto a gente passa por dificuldades no meio do caminho. Sabe, encontros com Deus vão cravar coisas tão verdadeiras em nós que pode vir um terremoto, pode vir um naufrágio, pode vir um acusador, pode vir uma cobra, pode vir pessoas querendo te apedrejar, pode vir pessoas de tudo quanto é jeito que esse cara passou na vida. Eu começo a ver a história dele e falo assim, ele estava firme e fiel nos propósitos que ele tinha para cumprir. Qual é a missão que Deus depositou sobre a tua vida? Seja fiel com isso. Ele não ficou olhando para falar assim, não, mas porque Pedro está fazendo tal coisa, porque Barnabé está fazendo tal coisa, porque Silas não sei nem mais onde está, porque Priscila e Áquila que eu levantei também estão não sei aonde. Não, ele não ficou se comparando. E uma das coisas que a gente precisa fazer na nossa vida como cristãos é aprender a viver o de repente que remove a comparação das nossas vidas. Sabe? Às vezes a gente vai ficar olhando para a grama do vizinho e Deus está falando assim, ei, cuida da tua grama. Eu te confiei esse quadrado. Eu te confiei essas vidas, eu te confiei esse trabalho, eu te confiei essa família. Sabe? Principalmente numa geração de mídias sociais, a gente fica olhando e tem a tendência de ficar se comparando. Porque fulano de tal está tirando férias em tal lugar, porque fulano de tal comprou o carro tal, porque fulano de tal está fazendo isso, porque aquela família está postando coisas lindas na internet. Gente, deixa eu te falar, internet não é reflexo verdadeiro daquilo que é postado. Não sei se você sabia disso. Sabe? Eu lembro de uma vez que eu estava aconselhando um jovem, há muitos anos atrás isso. Estava aconselhando um jovem e ele falando que estava passando uma dificuldade no casamento, passando um perrengue e tal, não sei o que lá. E assim, coisas sérias, né? E aí, eu saí, aconselhei ele. Quando eu chego em casa, eu estou lá no Instagram, né? Antes da dormidinha, você faz o quê? Antes de dormir, você dá uma olhadinha no Instagram, não é verdade? Dá aquela última olhadinha ali, deixa eu ver o que está acontecendo. Não é verdade? Deixa eu ver o vídeo novo que postaram aqui e tal, não sei o que lá. Enfim, aí eu olhei e falei, que família bonita. Sorridente, feliz, todo mundo junto. Falei, cara, nem parece a pessoa que eu acabei de sentar meia hora atrás, falando que estava quebrando um pau em casa. Só faltava voar a cadeira. E aí quando eu fiquei vendo isso, e eu estava conversando com a Pan, a gente estava falando, né, cara, não é errado as mídias sociais, mas Deus quer nos livrar desse lugar de comparação e de querer mostrar coisas que a gente não é. Porque não é só a comparação daquele que vê, mas é daquele que quer mostrar o que não é. Sabe? Então, que a gente verdadeiramente venha a ser liberto desse lugar de comparação. Porque Paulo não ficou se comparando, ele tinha uma missão e ele foi atrás dessa missão. Sabe? Eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu sigo adiante. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Eu vou para o alvo. Qual que é o alvo que Deus colocou na tua vida? O teu alvo é diferente do alvo dele, que é diferente do alvo dela, que é diferente de cada um aqui. Nós estamos construindo o mesmo reino, atuando de formas diferentes, mas a gente precisa estar disponível para viver o que Deus quer que a gente viva. E não se comparando e puxando para um lugar de viver coisas que Deus não quer que a gente viva. Por quê? Porque se você viver coisas que Deus não quer que você viva, você não vai estar num lugar de provisão, proteção e capacitação. Você vai se colocar para fora das asas do Senhor, né? Debaixo das asas do Senhor, não é bonito a gente cantar isso? Quando a gente está debaixo das asas do Senhor, né? A sombra, né? do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, olha que legal, a gente conta todas essas coisas, mas meu amigo, onde que é isso? É debaixo da palavra dele. É debaixo do que ele está colocando na tua mão. E é por isso que Paulo está vivendo o que ele está vivendo. Porque ele estava em obediência à palavra. Então você se converte,
você vive submissão, você vai experimentar proteção, até porque Jesus disse, foi muito claro quando ele disse, no mundo tereis aflições. Agora o legal é que o versículo não acaba por aí, não é verdade? Então no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então ele está falando, você vai passar perrengue, você vai passar dificuldade, eu não sei qual é o naufrágio que você vai passar, eu não sei qual é a acusação que você vai passar, eu não sei qual é a fogueira que você vai ter que fazer, eu não sei qual é a cobra que vai te picar, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então quando você precisa desse de repente da proteção, que você venha a ser encontrado num lugar de submissão à palavra dele sobre a tua vida. E para encerrar, abre comigo aí Atos 16. Atos 16 é o último de repente que eu separei para nós nessa noite. Atos 16, deixa eu contar aqui o briefing da história para você. Atos 16, Paulo e Silas eles estão andando e eles encontram uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E eles chegam, aquela jovem fica lá atormentando eles e ele pega e expulsa esse espírito de adivinhação. E aí, os senhores que eram donos dessa mulher, eles pedem para que Paulo e Silas fossem presos, porque essa mulher dava muito dinheiro para ele. Então eles ficavam muito mal e falavam assim, pô, esse cara acabou de expulsar aqui um negócio, não, está errado, manda esses caras prender. Olha, eu vou pedir para prender esses caras. Por quê? Porque agora ele está tirando o meu recurso, ele está tirando o meu ganha-pão. E aí Paulo e Silas vão presos. Olha que coisa mais maluca, eles libertam uma jovem, e aí eles ficam presos precisando de libertação. Só que diante de situações como essa, que são situações que você olha e fala assim, pô, isso aqui é injustiça, isso aqui é errado, o nosso coração vai ser revelado. Diante de situações como essas, os nossos corações vão ser revelados. Por quê? Porque Paulo e Silas podiam ter falado assim, tipo meio Chaves, sabe, ficar chutando o chão assim, tipo, ó vida, ó céus, isso é injusto, porque a gente libertou ela e agora quem está precisando de libertação é a gente. Oh, ela está lá, vivendo a vida dela, liberta, olha que legal, e a gente está aqui. Não, deixa eu te falar, tem gente que tem espírito de vítima. Eu não sei se você conhece isso, sabe? Espírito de vítima, tudo tipo assim, é com você, é para você, foi por você. Deixa eu te falar, você não é a última traquinas do pacote. Né, Esdras? Não é. Sabe, o mundo não gira em torno de você. E você tem que entender que, sabe, o que Paulo está fazendo aqui, ele está revelando junto com Silas o coração dele naquele momento. Porque mesmo no momento de adversidade, de injustiça, de perrengue, de algo que era errado, obviamente era errado, eles tinham os olhos deles voltados para o Senhor. Eles estavam nesse lugar que eu falo que é o de repente da adoração. Adorar não é só você cantar. Cantar é adorar ao Senhor, mas não é somente o cântico, né? A música que é a adoração. A gente fala muito sobre isso, né? Louvor e adoração, louvor e adoração. Essas palavras elas andam meio lado a lado e não tem nada de errado, está tudo certo. Mas você só tem que entender que a adoração não é só quando a gente canta. Adoração é estilo de vida. Você está falando disso nas RDs essa semana, esse mês inteiro, na verdade. Né? Inclusive, se você não participou dela presencialmente, no nosso grupo de WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela agora, rapidinho, a equipe de multimídia vai colocar, você pode entrar no grupo de WhatsApp e você vai receber também o link da nossa RD Online. E a RD Online a gente também está cobrindo os mesmos temas, na verdade, o mesmo tema da RD presencial. E a gente está falando sobre adoração. E adoração, gente, presta atenção, é um estilo de vida. Você decide adorar ao Senhor na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. A gente não fala isso no casamento? Nós não somos a noiva de Cristo, como igreja. Então nós precisamos viver, sabe, com Cristo na alegria e na tristeza. Na libertação ou na necessidade de libertação, que é o que eles estão vivendo aqui. E aí, olha o que a Bíblia fala aí no versículo 25. Atos 16, 25.
Antes de eu ler aqui, deixa eu só colocar uma nota que eu tinha escrito aqui. Perceba o quanto um coração adorador entra em parceria com o mover sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Um coração que adora, que vive um estilo de vida de adoração, vai começar a experimentar o que Paulo e Silas experimentaram aqui. E perto da meia-noite, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, veio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Deixa eu falar, uma vida de adoração traz libertação, traz vida, traz salvação, traz cura. Interessante que nessa passagem o carcereiro é salvo, mas também a família do carcereiro é salva. Então, quando Deus faz em você, Ele faz através de você. Isso é uma fala que a gente fala muito aqui. Esse aqui é o exemplo prático disso. Quando Deus faz em Paulo e em Silas, enquanto eles cantavam, oravam, os outros presos escutavam, Deus trouxe libertação através de um terremoto, mas Ele não só libertou os dois, Ele libertou os outros presos, o carcereiro foi atingido porque ele foi salvo, e depois a família do carcereiro é salva. Então para pensar, de uma situação ruim, negativa, constrangedora, que era você libertar as pessoas e agora estar num lugar de necessidade de libertação, Deus pega a maldição e transforma em bênção. Ele pega as coisas e Ele transforma numa habilidade tão poderosa, que de repente aquilo que era então para libertar dois, liberta os dois, liberta os outros presos que não fala quantos eram, salva o carcereiro e salva a família. Deus quer fazer muito mais do que você pode pensar ou imaginar. E às vezes a gente tem um olhar egoísta e a gente só está pensando assim, Deus, me ajuda, resolve, eu estou aqui, eu estou preso. Mas deixa eu te falar uma coisa, viva uma vida de adoração ao Senhor, onde você se entrega para resgate de muitos. É igual Jesus fala, aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Né? Tem um português, umas traduções bem interessantes. Né? A primeira vez que eu li esse versículo, estava escrito assim, quem perder a sua vida, achá-la-á. Ou seja, você vai encontrar a tua vida quando você entregar a tua vida, quando você perder a sua vida para você e deixar Cristo viver através de você. Você vai começar a ver as pessoas sendo impactadas por aquilo que você está carregando, por aquilo que você está vivendo. E de repente, eu creio que Deus vai começar a trazer terremotos na tua vida. Terremotos são chacoalhares, são abalares, sabe? Mas que permaneça o reino inabalável. Pode vir o terremoto que for, se a tua aliança estiver bem alicerçada com as pessoas, vocês vão superar. Pode vir a pancada que for, se o teu casamento estiver aliançado em Cristo e aliançado um com o outro, vocês vão superar. Seja financeiro, seja na saúde, seja, sabe, o que for, no trabalho, o que passar, não tem, sabe, se você estiver alicerçado com Cristo e aliançado na Caminho Santo, junto com a gente, pode vir a dificuldade que vier, a gente vai passar. Você entende? A gente vai passar. E deixa eu falar, esses primeiros meses têm sido meses muito bons, muito bacanas, a gente está vivendo muitas coisas, está sendo muito especial. Eu agradeço a Deus por tudo que a gente está vivendo. Mas eu também lembro da mensagem que eu preguei no primeiro domingo desse ano, que foi um ano de guerra. E na guerra você precisa estar aliançado com aquele que está guerreando com você. Porque senão você vai começar a atirar naquele que você deveria estar protegendo. Quem aqui já jogou Counter-Strike? Tá. Vou fazer uma analogia aqui então. Se você é CT, você atira em terror, beleza? Você não atira em CT. Você sabe o que eu estou falando? E às vezes, quando a gente jogava Counter-Strike, e a gente já fez uns corujões lá na minha antiga igreja, fica aqui a confissão. A gente fazia uns corujões, cara. A gente podia fazer um corujão também, né? Vamos montar essa parada aí depois. Eu vou mandar uma mensagem lá no grupo de WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela. Não, estou brincando. Tem o grupo do Counter-Strike aqui, né? Tipo, não. Mas eu lembro que quando a gente jogava, a gente tirava aquele... Tinha um comando que você dava que era assim, o Friend Fire, acho que esse é o nome. Que é... Como é?
Fogo amigo, obrigado. Que é quando você atira no teu companheiro, você consegue dar um comando que você não mata o teu companheiro, você só mata o inimigo. Então aí a gente ficava brincando um com o outro de atirar, não sei o que lá, babá. Mas aí, cara, quando você tira aquilo, o jogo é para valer. Porque você não pode mais ficar brincando de dar tiro para qualquer lugar. Você tem que atirar no lugar certo, você tem que atirar no inimigo. E quando a gente está aliançado numa guerra, voltando agora aqui para a pregação, depois a gente fala de Corujão. Quando a gente está numa guerra, a gente precisa estar aliançado e sabendo quem é que está junto com a gente, nos protegendo, assim como Paulo sabia quem estava com ele, que era Silas. Se conheceram nesse lugar ainda mais profundo de terremoto com Deus, mas eles estavam cantando, orando. Por isso que noite de oração, você conhece as pessoas quando você para tempo para orar com as pessoas. Sabe, quando você come 1 quilo de sal, não é verdade? Não é 1 quilo de açúcar. 1 quilo de açúcar você come rapidinho. Meia dúzia de café que você coloca lá, você já foi 1 quilo de açúcar. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Você tá dando risada, mas tem gente que é assim. Quem gosta de café, toma sem açúcar. Fica a dica. Mas você sabe, Deus nos chama para comer 1 quilo de sal com Ele. Leva tempo. Paulo e Silas estavam ali comendo 1 quilo de sal juntos. Eles estavam se conhecendo ainda mais, sabe? E eles sabiam que eles podiam confiar um no outro, e de repente o terremoto aparece. Mas o que eu quero expressar aqui é o coração deles de orar, de cantar no meio da dificuldade, de louvar o Senhor no meio do perrengue. Porque é nesses lugares que de repente as coisas acontecem. Sabe? Deus ele vai agir na tua vida em cima daquilo que o diabo está tentando destruir. Porque o diabo sabe qual é a área que Deus quer usar na tua vida, e ele vai atacar essa área, porque ele não vai atacar uma outra área que não tem munição nas mãos de Deus. Ele vai pegar aquilo que tem munição para você atacar o inferno, e ele vai tentar abater, sabe, a tua vida naquela área. Então saiba que a área que o diabo está atacando, provavelmente, ou muito possivelmente, ou com quase absoluta certeza, é a área que Deus quer te usar para você destruir as armas do inimigo. Então fica atento quando você sofre ataque na tua vida, porque são as áreas que ele está atacando. Ele não faz as coisas de maneira não intencional, pelo contrário, ele faz as coisas bem intencionais. Então saiba que essas áreas são áreas que ele quer destruir, porque são áreas que Deus vai usar. Aquilo que tinha sido feito para aprisionar a vida de Paulo e Silas se torna um lugar de agir sobrenatural de Deus por meio da libertação. Aonde existe morte, Deus vai trazer vida sobre a tua vida. Aonde existe palavra contrária, Ele vai trazer solução. E nesse lugar de Atos 16, o de repente da adoração, eles estavam cantando. E eu vou pedir para a banda voltar aqui, por favor. Eles estavam cantando, e a Bíblia fala que eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Olha que interessante. Quando eu vejo essa passagem, a Bíblia fala assim: os outros presos os escutavam. Eu não acho que Paulo e Silas estavam cantando assim, ó. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Cara, eu não acho que eles estavam... Conhece essa música? Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. E às vezes a gente está nesse lugar de batalha, de guerra, sabe? Cara, a gente está precisando de um terremoto e a gente está assim, ó. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Não tem nem força para falar, sabe? Você fica assim, ah. Que nem eu falei, você fica que nem o Chaves, você fica chutando o chão lá e tipo... Meu, se levanta, se posiciona. Sabe? Quando a Bíblia fala que os outros presos os escutavam, eu consigo imaginar eles cantando. Tipo, de verdade, abrindo a voz, cantando. Ah, mas eu canto mal. Que se dane que você canta mal. Canta, porque a tua fé sendo expressa naquela hora. Eu canto mal pra caramba e eu adoro cantar. Quando a tua esposa solta um nossa... A gente estava semana passada celebrando um casamento juntos. Abre outro parênteses aqui rapidinho. 7-1. Perdi. A gente estava celebrando um casamento. E aí teve um momento que os noivos pediram para um dos padrinhos cantarem, né? E aí a gente estava celebrando e tal, aí a gente chamou, eu queria chamar aqui o padrinho fulano e tal para vir cantar uma canção. E aí o padrinho foi lá e começou a cantar. E aí eu e a Pan, a gente deu um passo para o lado,
E deixou ele cantar lá, né? Tipo, fazer a parada dele lá e tal. Só que assim, eu canto. E eu gosto de cantar. E eu sou meio expressivo, eu falo alto. Eu sou italiano, gente. Eu sou Straiotto Bianco. Eu sou italiano, entendeu? Tipo assim, é o meu jeito. É o meu jeito. E aí, cara, eu tava do lado da Pan assim, e qual que era a música? Quem Eu não sei por... Como é? Que filhos dos meus filhos. Você sabe cantar essa? Vocês conhecem essa música, não? Não? Abençoe. Tá. E aí eu comecei a cantar. Você vê que eu nem lembro, né? Você vê como eu canto. E eu cantando, até 1000 gerações. Aí a Pâmela virou para mim e falou assim, deixa ele cantar. E eu fiquei cantando para dentro. Tipo, até 1000 gerações. E por que eu estou te falando isso? Porque Deus quer experimentar, ou melhor, Deus quer ver você adorando em espírito e em verdade, expressando adoração para Ele, cantando. Por isso que eu falo, Paulo e Silas não estavam, deixa eu cantar aqui quietinho, no meu lugarzinho, eu não vou incomodar os outros presos. Eles não estavam nem aí com os outros presos, porque eles sabiam o Deus que ia trazer libertação para ele e para os outros. Sabe, eles estavam cantando, e aí eu fico pensando que eles estavam cantando tipo de verdade. Sabe, até 1000 gerações, que nem eu estava lá no casamento, cantando de verdade. Eu acho que eles estavam cantando, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, majestade, aí ó. Sabe, Deus não está olhando para a tua afinação vocal, Ele está olhando para o teu coração. Então fica de pé junto comigo, a gente vai terminar adorando ao Senhor. Eu não sei qual é o de repente que você está vivendo, eu não sei qual é a situação exata, se é aquele de repente da conversão, se é o de repente da submissão, se é o de repente da proteção, ou se você está nesse lugar verdadeiramente de um de repente da adoração. Mas eu creio que o Senhor vai trazer sobre a tua vida um terremoto. Ele vai abalar tudo aquilo que é abalável para que permaneça o inabalável. Sabe, Ele não está ligando para a tua afinação, Ele não está ligando se você vai cantar em dó, em ré, em mi. Sabe, Ele não está nem aí para isso. Embora Ele gosta de coisas boas e excelentes, porque Ele é um Deus excelente, mas Ele está olhando para o teu coração e a expressão genuína da tua adoração. Destrava, Senhor. Destrava, Senhor, aquilo que está emperrado, travado. Nós oramos para que os grilhões sejam quebrados, as correntes quebradas, os cadeados destravados, aquilo que tem travado na tua vida. Eu oro agora por uma libertação sobre a tua vida, libertação nos pensamentos, nas emoções, uma libertação às vezes de pessoas. Talvez tem pessoas que estão na tua vida que estão te atrapalhando. Deus vai começar a remover algumas pessoas da tua vida. Deixe Ele fazer, dá vazão para Ele fazer, para Ele conectar e para Ele desconectar, para Ele abrir e para Ele fechar. Deixa o Senhor fazer o que Ele precisa fazer na tua vida. Quebra, Senhor, as correntes essa noite. Assim como foi em Atos 16, eles foram libertos daquela prisão, daquilo que estava prendendo eles para cumprir com o chamado, com o objetivo, com o propósito que o Senhor tinha para a vida deles. Eu oro para que seja assim sobre a vida de cada um aqui, de cada um que está acompanhando esse culto online, o que estiver
atrapalhando o teu caminho, eu peço, remova, Senhor, em nome de Jesus. Remova, Senhor, todo impedimento. Eu tive uma visão de barricadas colocadas como se fosse numa rua. Sabe quando a gente vê a polícia tentando invadir o morro e tem aquelas barricadas que as pessoas colocam de concreto? Eu via como se tivesse aquele caveirão, não sei que é bem engraçado isso, mas aquele carro bem forte, parrudo, passando por cima e abrindo caminho. Então receba isso na tua vida. Eu não sei qual é a barricada que está diante de você, mas o Senhor é mais forte que a barricada. Ele é mais poderoso que a dificuldade. Ele é um Deus provedor que vem sobre a falta, sobre a necessidade. Ele é um Deus de cura que vem sobre a enfermidade. Quebra, Senhor, as barreiras, elimina do nosso caminho as barreiras. Nos ajuda no meio do processo. Em nome de Jesus. Quem aqui você tem imaginado as dificuldades ou as barreiras que você tem enfrentado de maneira tão grande? Você fala assim, não, isso aqui é muito grande, eu não dou conta de fazer, eu não dou conta de resolver, eu não dou conta de superar, isso aqui é demais para mim. Tem alguém aqui que tem pensado sobre isso em alguma área da tua vida? Você que está perto dessas pessoas, vamos orar por ela. Levanta a tua mão. Se você tem barreiras na tua vida que você tem pensado, eu não tenho a capacidade, eu não vou dar conta, você está quase desistindo e você fala assim, essa barricada é grande demais. Levanta a tua mão. Se você está perto dessas pessoas, coloque a mão sobre elas. A gente vai começar a orar agora. Comece a orar agora sobre essas vidas. Comece a declarar a presença manifesta de Deus vindo como um terremoto que traz libertação, que traz restauração, que traz cura. Comece a orar agora por essa vida, por essa pessoa. Comece a declarar sobre ela, sobre ele, uma ousadia sobrenatural. Ousadia sobrenatural para prevalecer. Começa a declarar resiliência, perseverança. Começa a declarar que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é maior do que o nosso Deus. Nada é maior do que o nosso Deus. Nós declaramos isso sobre essa situação, sobre essa barreira. O Senhor é mais poderoso que qualquer adversidade. O Senhor é mais poderoso que qualquer enfermidade. O Senhor é mais poderoso que qualquer porta de emprego. O Senhor é mais poderoso do que qualquer relacionamento. O Senhor restaura relacionamentos. O Senhor cura as emoções. Foi para a liberdade que
Cristo nos libertou e nós declaramos essas barreiras agora sendo eliminadas. Vai adiante, Senhor, nós te pedimos, vai adiante. Envia os teus anjos de guerra. O Senhor está acampando anjos de guerra ao teu lado, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele te chama para a batalha, mas Ele está com você na batalha. Ele guarda as tuas costas e Ele atira no inimigo. Nós oramos agora sobre cada situação, para que a tua mão vá adiante, Senhor. Vem com o teu terremoto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sei que deve ter várias situações diferentes aqui, mas eu creio que a gente vai ouvir testemunhos do que Deus está fazendo. Então se lembra dessa noite. Se lembra dessa oração, se lembra do dia que pessoas que talvez você nem conhece foram aí orar por você, te sustentaram em oração, e depois compartilha com a gente, quando essas barreiras forem eliminadas, quando essas barreiras forem embora, quando você puder andar nessa rua, nesse caminho, com liberdade, compartilha conosco, para que a gente possa compartilhar e testemunhar o que Cristo está fazendo. Amém? Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse culto. Obrigado por tudo que o Senhor fez durante esse tempo de louvor, adoração, durante a ceia, durante a oferta, durante a mensagem. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A gente vai encerrar o nosso culto. A gente tem aqui na frente uma equipe de ministração, pessoas que estão aqui para orar por você. Então se você tem algum pedido de oração, algo específico, você pode vir aqui na frente. Eles estão aqui para orar com vocês, e a gente está aqui para servir a tua vida. Se você já recebeu tudo que você tinha para receber, tem um ótimo final de domingo, uma ótima semana. A gente se encontra em uma das nossas RDs ou sexta-feira na nossa reunião de oração. Deus te abençoe, um forte abraço.